desemprego ficou em 7,6% entre agosto e outubro, isso no Brasil. Isso representa uma queda de 0,3 ponto percentual. Esse dado foi comparado com os 3 meses anteriores e foram compilados pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas o que pode ter motivado essa queda? É sobre isso que eu converso com a gerente de Planejamento e Gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Cidade. Já conte aí pra gente se isso mostra que, por exemplo, esse último trimestre do ano também deve refletir uma queda na taxa de desemprego. Fernanda, você nos escuta? Vou reconectar aqui com a Fernanda para a gente entender um pouquinho, tá, desses dados, né? A gente sabe também que muitos dos dados que a gente apura, né, não são só de Pernambuco. Fernanda, você já nos escuta? Escuto sim. Perfeitamente. Então, refazendo a pergunta, né, isso mostra esses dados, né, dessa queda do desemprego. Isso mostra, por exemplo, que agora nesse último trimestre, né, outubro, novembro e dezembro, a gente também deve ter uma queda refletida na taxa de desemprego? Muito provavelmente. A gente tem visto historicamente que esse último trimestre ele é de uma taxa de desemprego um pouco menor em função das contratações temporárias de final de ano, do estímulo a comércio e serviços. Então, historicamente já é uma taxa menor. E quando a gente vê que essa tendência ao longo do ano está de o desemprego caindo, a gente espera que, de fato, o último trimestre seja ainda melhor. Existe um motivo para isso, Fernanda, para essa queda que foi registrada entre agosto e outubro e o que pode ser registrado também agora nesse fim de ano? O que a gente tem visto são as expectativas melhorando em função da dinâmica econômica do país. A gente viu ao longo do tempo, desses últimos meses, uma queda, ainda que pequena, das taxas de juros, e isso estimula os produtores, os donos de negócios a estabelecer novos investimentos e melhorar a sua produção, a sua prestação de serviços. Então, isso tende a gerar um maior nível de emprego. Ô, Fernanda, e a gente sabe, né, que geralmente no início do ano existem algumas vagas temporárias, por exemplo, que se tornam permanentes, né, definitivas, e a gente sabe também que tem aquela galera que não passa daqueles 3 meses ali temporários, e isso dá uma mexida, né, nos dados de empregos e de empregados e desempregados. A expectativa de vocês para 2024 é que continue em queda a taxa de desemprego no nosso país? São muitas variáveis que envolvem essa taxa de desemprego, né? Então, de fato, historicamente, no final do ano a gente tem uma taxa menor e no começo do ano, quando vão encerrando esses empregos temporários, essa taxa tende a crescer um pouquinho. Mas a gente vem, ao longo de 2023, vendo essa taxa de desemprego reduzir, em função de expectativas, em função de taxas de juros, em função de uma série de fatores políticos, econômicos. E aí a gente imagina que possa haver uma continuidade nessa melhoria dos empregos. O que a gente viu nesse último trimestre foi um aumento dos empregos formais. Então, com carteira assinada, isso é muito bom para o país, porque a gente está criando novas oportunidades com garantias para o servidor, para o funcionário, né? Então, isso, se essa tendência se mantém, a gente tem uma expectativa bem melhor. E assim, né, sai todo mundo ganhando, né, Fernanda, quando a taxa de desemprego cai no país. Ganha a pessoa que conseguiu emprego, a empresa, as políticas públicas, a economia que vai ter mais dinheiro girando. Então é sempre algo muito positivo, né, mesmo que seja tão pouco como esse trimestre de agosto a outubro mostrou, que foi uma queda de 0,3 ponto percentual, é algo que a gente deve comemorar porque a gente sabe que sai todo mundo ganhando, né? Sim, sem dúvida. Quando essas pessoas que não estavam empregadas começam a ter emprego, ter uma garantia de renda, elas começam a consumir. E esse aumento do consumo, ele reflete também na necessidade de produção. E aí a gente acaba gerando novos empregos e novos investimentos nesse sentido, virando um ciclo virtuoso. Perfeito. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Torço para que os próximos dados que o IBGE apure sejam só de pontos positivos, né? E mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Até a próxima. Bom dia a todos. A gente conversou com a Fernanda Estelita, que é gerente de Planejamento e Gestão do IBGE em Pernambuco, sobre a queda, né, no
no número de desempregados no Brasil. Antes da gente ir para o intervalo, gente, olha só, 2 ocupantes de um carro de passeio, um homem e uma mulher, morreram na madrugada de hoje após uma colisão do veículo com